Olá, meus amigos. Eu sou o Ricardo Max e esta é uma videoaula sobre o contrato de empreitada. O contrato de empreitada é mais um dos contratos regidos pelo Código Civil que nós debateremos aqui no nosso canal de videoaulas em seus aspectos mais principais. Bom, e a empreitada ela pode ser conceituada como um contrato por meio do qual uma pessoa, denominada de empreiteiro, se compromete a executar uma determinada obra em benefício de uma outra pessoa, denominada dono da obra, e mediante remuneração. A grande diferença, então, que a gente percebe do contrato de empreitada para o contrato de prestação de serviço é que, enquanto na prestação de serviço a previsão ou a conceituação do negócio jurídico gira em torno de serviços genéricos, não há uma definição, uma delimitação de um tipo específico de tarefa, já na empreitada a gente observa essa especificação. A empreitada se caracteriza pela realização de uma obra. Muito bem, esse contrato ele se classifica inicialmente como sendo um contrato típico, né? Não nos causa surpresa isso, afinal de contas, se ele é um contrato regido por uma lei específica, que é o Código Civil, essa classificação acerca da sua tipicidade, ela é imediata. Além disso, é um contrato bilateral, uma peculiaridade que a gente pode extrair do próprio conceito da empreitada, né? Há obrigações para ambas as partes. O empreiteiro se compromete a realizar a obra, o dono da obra se compromete a remunerar o empreiteiro. Sendo bilateral, a empreitada normalmente se apresenta como comutativo, né? Há obrigações para ambas as partes, daí a bilateralidade, e essas obrigações mútuas, elas são conhecidas e precisas, né? Ambas as partes sabem muito bem a extensão das suas obrigações e a exigibilidade delas em todas as situações. A empreitada também é um contrato oneroso, porque há vantagens para ambas as partes, vantagens contratuais diretas. Isso a gente também consegue extrair do próprio conceito. Afinal de contas, o empreiteiro ele é remunerado, daí a sua vantagem contratual. O dono da obra tem a obra que ele deseja ter realizada. Isso também é uma vantagem contratual direta. E a empreitada também se caracteriza por ser um contrato consensual, isto é, para sua formação, ele não depende de nada além do consenso das partes. Para que a empreitada juridicamente se estabeleça, basta que uma das partes proponha à outra esse tipo de contrato e obtenha dela a concordância, a adesão a essa proposta. E também nesse sentido, o contrato de empreitada vai se apresentar como um contrato informal. Ele não somente depende para se formar apenas do consenso das partes, como esse consenso não precisa se dar sob nenhuma forma específica, não precisa ser por escrito, por exemplo. Uma empreitada pode se estabelecer de uma maneira bastante informal. Há uma peculiaridade a esse respeito, mas a gente vai explorá-la daqui a pouco, que está ligada não propriamente à formação do contrato, mas à celebração de algumas alterações ou aumento no projeto a ser executado. Mas isso a gente explora um pouco mais à frente. O que nos importa aqui nessa parte de classificação é verificar eventuais exigências para a formação do contrato. E neste caso a empreitada não passa por isso, né? Como eu disse, ela pode ser celebrada mesmo verbalmente, por troca de mensagens, não há nenhuma solenidade, nenhuma formalidade específica a ser cumprida. Bom, e no que toca à forma de execução das obrigações, a empreitada se classifica por ser um contrato de execução diferida. A execução diferida é uma espécie dos contratos de execução futura. São aqueles cujas obrigações se cumprem no momento futuro, no momento posterior ao da celebração. E esses contratos de execução futura, eles podem se dividir entre contratos de execução diferida ou de execução sucessiva, né? E o contrato de empreitada, ele pode até ter as duas formas, né? É sempre de execução futura, porque é muito improvável que alguém consiga cumprir
executar uma obra logo após a celebração do contrato, né? É preciso um tempo, daí então a execução ser futura. Mas dependendo de como o contrato ele é celebrado, isso inclusive vai impactar no nossa próxima discussão sobre as espécies da empreitada. Às vezes as obrigações das partes se consideram cumpridas, sobretudo a do dono da obra, num momento único, mesmo que distante da celebração do contrato, mas as obrigações são cumpridas num ato único, o que levaria a classificar as suas obrigações como de execução diferida. Mas, por outro lado, as obrigações das partes, sobretudo a do empreiteiro, podem se apresentar como de execução sucessiva, que são obrigações que vão sendo cumpridas ao longo do tempo em vários atos, né? Normalmente a execução de uma obra depende do cumprimento de tarefas que vão se sucedendo, né? Então, poderíamos dizer com certeza que a empreitada é um contrato de execução futura e nas suas duas modalidades ele pode acabar tendendo para uma ou para outra, dependendo das características das obrigações acertadas entre empreiteiro e dono da obra. Bom, como eu disse, o próximo aspecto a ser tratado aqui na videoaula é uma definição ou uma separação da empreitada em diferentes espécies. Essa separação é importante de ser conhecida e ser identificada num caso concreto, né? Você estar diante de um contrato de empreitada e saber inseri-lo em uma dessas espécies identificadas pela doutrina e também reconhecidas pelo Código Civil, porque elas variam conforme as obrigações das partes. Isto é, se a sua empreitada está em uma categoria ou em outra, as suas obrigações ou as obrigações da outra parte podem variar. Essa diferenciação, ela se estabelece a partir de dois critérios. E são critérios paralelos. Isto é, todo contrato de empreitada, ele vai se identificar em uma das categorias do primeiro critério e também em uma das categorias do segundo critério. Toda empreitada, portanto, passa através dessas duas definições. E o primeiro critério gira em torno da responsabilidade acerca dos materiais da obra. A quem cabe os riscos desses materiais? Se eles se perderem, quem terá que adquiri-los novamente? Se eles forem de má qualidade, a quem cabe a responsabilidade ou sobre quem pesa a responsabilidade sobre eventuais defeitos derivados da má qualidade desses materiais? Se eles atrasarem, se a entrega deles atrasarem, quem é que arcará com o atraso respectivo na execução da obra? Dentre outras questões. E nesse sentido, tanto a doutrina e o Código Civil também, ele aponta nas entrelinhas dos seus artigos trabalhar com essa diferenciação também. O contrato de empreitada pode ser de lavor ou de mão de obra, ou considerado como um contrato de materiais ou empreitada mista. Na empreitada de lavor ou de mão de obra, obriga-se o empreiteiro somente à execução própria da obra. Quer dizer, os materiais ficam em cargo do dono da obra. É ele quem tem que comprar, é ele que tem que se encarregar de entregar esses materiais no local ali da construção, e qualquer problema em torno dos materiais fica a encargo do dono da obra resolver. Claro, a não ser que esses problemas decorram de culpa do empreiteiro, né? Vamos imaginar que o dono da obra entrega os materiais ao empreiteiro, o empreiteiro acondiciona mal esses materiais, eles vêm a se perder. Como essa perda decorreu de culpa do empreiteiro, é ele que responderá. Mas não havendo culpa do empreiteiro, qualquer problema em torno dos materiais na empreitada de lavor ou de mão de obra fica a encargo do dono da obra resolver. Por outro lado, né, a empreitada de materiais ou mista, nela o empreiteiro se obriga não apenas a realizar a obra, como também a fornecer os materiais necessários. Nesse sentido, qualquer problema em torno dos produtos usados ali naquela construção pesará sobre o empreiteiro. Atraso, má qualidade, perda, deterioração e etc. Há total liberdade das partes acertarem da forma como elas preferirem. Se elas
preferem, se elas negociaram fazer uma empreitada de mão de obra, elas têm liberdade para isso. Se elas preferirem uma empreitada mista, também há espaço para tanto. Não há um direcionamento do código nesse sentido. O que o direito brasileiro faz é estipular as consequências. As partes escolhem uma das duas categorias, uma vez feita a escolha, as consequências são estas que eu coloquei para vocês. Bom, o outro critério gira em torno das formas de pagamento, né? E aí ele trabalha muito com as obrigações do dono da obra e, do outro lado, os direitos do empreiteiro. E aí a empreitada ela vai se dividir em duas espécies a partir de como ficou acertado que o empreiteiro receberá a sua remuneração. E nesse sentido, a empreitada pode ser considerada como de preço fixo ou também como empreitada por preço escalonado ou por tarefa, também chamado por alguns autores de empreitada por unidade de medida ou empreitada por medição. Todas expressões que querem dizer a mesma coisa. Bom, na empreitada por preço fixo, como a própria terminologia indica, né, já sugere, fica-se acertado que o empreiteiro receberá toda a sua remuneração de uma única vez. Ou no início da obra, ou no final, isso fica dependendo da negociação das partes. Mas fato é que na empreitada por preço fixo, o pagamento do empreiteiro é feito de uma só vez. Já na empreitada por preço escalonado, ou por tarefa, ou por medição, como prefiram, estabelecem-se algumas fases da obra e o empreiteiro ele vai recebendo à medida que essas obras, que essas etapas vão sendo cumpridas. Tem sido muito comum a contratação nessa modalidade. Embora, como vimos nas categorias anteriores, não haja um direcionamento do Código Civil, ele não diz que a empreitada nessa ou naquela situação tem que ser por preço fixo ou por preço escalonado, essa é uma definição livre das partes, mas tem sido muito comum, recentemente, a contratação de empreitadas por preço escalonado. Acho que até uma situação que deixa o dono da obra um pouco mais seguro, né? Porque as empreitadas elas são contratos que costumam envolver somas de quantia relativamente mais altas, né? A obrigação a ser cumprida pelo empreiteiro não é uma obrigação simples. A construção, por menor que seja a obra, ela sempre requer uma certa complexidade que reflete um certo aumento relativo da remuneração. E o dono da obra, ele normalmente se sente mais seguro pagando o empreiteiro à medida que a obra vai sendo cumprida. Isso dá a ele uma sensação de redução do risco de atraso e mesmo de redução do risco do empreiteiro não vir a cumprir com as suas obrigações. Muito bem. Sobre a forma, como eu havia adiantado para vocês, há uma questão aqui que a gente precisa discutir com um pouco mais de calma. Vimos inicialmente que a empreitada ela é classificada como um contrato informal, e isso porque ele, na sua formação, na sua criação, não se exige uma formalidade específica, mas o Código Civil ele prevê uma regra para alterações do projeto, ou mesmo aumento no projeto inicial. Bom, sendo a empreitada um contrato que gira em torno de uma obra, ele requer um projeto de engenharia prévio, né? Você não pode fazer uma obra sem que haja um projeto técnico anterior que diga como que essa obra precisa ser feita, com todo o regulamento técnico a ser seguido. Toda empreitada, portanto, requer ou pressupõe um projeto inicial. E segundo o Código Civil, qualquer alteração desse projeto, ou mesmo aumento nesse projeto, para que seja levado adiante pelo empreiteiro e para que seja e que acarrete ao empreiteiro um acréscimo de remuneração, terá que ser feito por escrito. Vamos colocar de outra forma, talvez fique mais claro. O que o Código Civil estabelece é que aumentos ou alterações no projeto, se não forem feitos por escrito, o empreiteiro não terá direito à remuneração em razão do aumento ou da modificação do seu serviço. É uma previsão
legal peculiar, né? Porque ela não proíbe o aumento ou alteração de projeto. Ela até permite que esse aumento ou alteração seja feito, mesmo que de maneira informal. O que o texto do artigo do Código Civil nos coloca é que se essa alteração não for feita por escrito, o empreiteiro fica sem o seu direito correspondente à remuneração. Ou seja, é uma estratégia curiosa do Código, porque é nítido o intuito dele de buscar a formalização dessas alterações do projeto, certamente em busca de maior segurança na execução das empreitadas. De que adianta a empreitada pressupor um projeto se na sua execução o projeto não vai ser seguido? Então o Código nitidamente ele busca maior segurança jurídica e maior documentação de eventuais alterações que sejam feitas no projeto, mas ao invés dele proibir que essas alterações se deem de maneira informal, né, exigir que elas somente sejam feitas por escrito, ele trabalha com os interesses, ele joga com os interesses do empreiteiro. Ele coloca o empreiteiro como o maior interessado por essa documentação nessas alterações. Ao dizer que, caso elas ocorram e o empreiteiro dê cumprimento a elas, ele não receberá a respectiva remuneração se ele não tiver tido cuidado de exigir por escrito essas solicitações de aumento ou de alteração. O Código, então, traz o empreiteiro para ser o maior fiscal do seu próprio intuito, que é exigir, buscar a documentação escrita de todas as alterações no projeto prévio. Mas, por outro lado, o Código Civil também não quer prejudicar o empreiteiro. Então, ele estabelece uma regra adicional. Ele diz que, se ficar provado que o dono da obra tinha plena ciência das alterações que foram feitas no projeto e que ele concordava com elas, mesmo elas não tendo sido feitas por escrito, o empreiteiro terá o direito à remuneração. A gente percebe nessa regra adicional que há uma segunda preocupação do Código, não apenas em documentar eventuais alterações, mas também em impedir que o empreiteiro venha a executar a obra de forma diversa do que foi projetado inicialmente e que o dono da obra só venha a descobrir quando a obra já está pronta. E aí talvez seja até impossível desfazer aquelas alterações. Então, uma preocupação inicial com a própria segurança jurídica e a segurança da obra em si, dificultando-se alterações do projeto, ou ao menos alterações feitas de maneira intempestiva, mas também uma preocupação com os próprios interesses do dono da obra de saber que aquela construção será feita nos estritos termos do que foi combinado, ou, caso alguma alteração ocorra, ele, dono da obra, terá que concordar por escrito ou, ao menos, concordar de modo explícito. Então, o Código ele adota um caminho intermediário, né? Coloca sobre os ombros do empreiteiro essa obrigação, esse interesse em buscar a documentação de alterações da obra, mas, por outro lado, numa situação em que é evidente, em que está provado que o dono da obra conhecia essas alterações, concordava com elas, a remuneração do empreiteiro será devida, mesmo se ele descumprir o seu dever de buscar a documentação dessas solicitações adicionais. Bom, e uma vez terminada a obra, o Código pontua no seu artigo 615 que é a obrigação do dono da obra recebê-la. Isso é um termo também bastante peculiar, o que seria receber a obra, né? Uma obra é algo de grande porte, não é algo que a gente possa entregar na casa do dono da obra. Então, o que significaria isso, né? A pessoa receber a obra que ele contratou. Na verdade, é uma expressão que o Código utiliza, até refletindo a terminologia muito usada na engenharia, mas que, do ponto de vista jurídico, significa basicamente uma quitação. O dono da obra, ao final da obra, tem o dever de dar ao empreiteiro a quitação. Quer dizer, uma declaração de vontade que pode se dar de diferentes maneiras, não há uma terminologia própria para isso, mas é basicamente o dono da obra expressar de maneira inequívoca que a obra está pronta, né? O empreiteiro tem o direito de exigir isso do dono da obra, essa sua demonstração
de que a construção atendeu a todo o solicitado. O que é um direito, uma prerrogativa de qualquer devedor em qualquer tipo de obrigação. Lá na Teoria Geral das Obrigações a gente estuda isso, que o devedor, genericamente, ele tem o direito de exigir do seu credor um documento que demonstre o cumprimento das obrigações. Isso em obrigações pecuniárias, isso é muitíssimo comum, a gente chama de recibo. Todo mundo que vai pagar uma dívida em dinheiro exige o recibo do credor. E outros tipos de obrigação, como obrigação de fazer, que é o caso da empreitada, isso também ocorre, só que essa forma dessa quitação se concretizar, às vezes varia em alguns aspectos práticos, e às vezes recebe alguma terminologia diferente. No caso da empreitada, há essa denominação, recebimento da obra. Agora, por outro lado, uma questão óbvia, também decorrente da Teoria Geral das Obrigações, o dono da obra só terá esse dever de receber a obra se ela efetivamente tiver sido cumprida, realizada, segundo todas as regras técnicas e todas as especificações do projeto colocadas. Caso o empreiteiro não tenha atendido todas as especificações, não tenha cumprido com todas as suas obrigações técnicas, passa o dono da obra a ter o direito de se recusar a receber a obra, ou seja, se recusar a liberar o empreiteiro de suas obrigações e, inclusive, postular em juízo a execução dessa obrigação de fazer. Por outro lado, o Código Civil também prevê situações ou consequências para a suspensão da obra, tanto pelo empreiteiro quanto pelo dono da obra. Suspensão da obra a gente pode entender por interrupção dos serviços ou mesmo motivada pelo empreiteiro ou às vezes motivada pelo dono da obra, buscando, obviamente, suspender as suas obrigações de remuneração. Bom, inicialmente o Código vai estabelecer uma regra inicial de que essa suspensão não pode ser impune do ponto de vista contratual. Isto é, pode o dono da obra, por exemplo, suspender a obra, né, dizer ao empreiteiro que ele não quer mais que a construção se execute, mas se não houver uma justa razão para isso, uma justa razão jurídica, né, contratual, o dono da obra terá que pagar ao empreiteiro, obviamente, aquilo que ele já executou, os serviços que já foram feitos, e, segundo o artigo 623 do Código Civil, uma indenização razoável pelo resto da obra que implica numa remuneração que o empreiteiro deixou de receber. Então vamos imaginar um exemplo. O empreiteiro iniciou a construção, vamos imaginar que seja uma empreitada, inclusive por preço fixo. Está iniciando no meio da construção, o dono da obra pede a suspensão. Motivos pessoais dele, o dinheiro dele ficou curto, ele está passando dificuldades financeiras, razões pessoais do contratante não são consideradas justo motivo para que um contrato seja extinto ou seja suspenso. Pode ser um motivo considerado justo do ponto de vista social, claro. Não estou dizendo que essa postura seja uma postura ilegal, mas ela não é considerada, na lógica contratual, como um justo motivo. Sempre que uma regra legal em torno dos contratos ou em torno do direito das obrigações mencionar justo motivo, saibam que está querendo a lei se referir a uma razão diretamente ligada àquela relação jurídica. Bom, então se o dono da obra tem um motivo pessoal para não querer que aquela obra continue, isso não é considerado um justo motivo para essa finalidade que a gente está discutindo, mas ele tem o direito de pedir ao empreiteiro que então interrompa. Não é o contrato de empreitada, é um contrato que tenha que ser cumprido até o seu final, custe o que custar. Mas, por outro lado, o empreiteiro não pode ser prejudicado por isso. Ele se organizou para fazer aquela obra e, por consequência, se organizou para receber aquela remuneração. Ele está contando com isso. Então, diz o artigo 623 que aquilo que ele já fez, embora no nosso exemplo seja uma empreitada por preço fixo, ele só receberia talvez no final da obra pronta, mas diante da excepcionalidade do dono da obra ter pedido a suspensão, aquilo que já foi feito, o empreiteiro terá direito a receber
e aquilo que ele deixará de receber, porque ele não vai levar a obra até o final, ele terá direito de receber uma indenização razoável. Esse é o termo do Código Civil. É um termo que tem vantagens e desvantagens. A grande questão é que ele é uma expressão bastante genérica, bastante abstrata, né? Se pode entender por indenização razoável. Mas não se engane, o Código assim disciplinou de forma proposital. Quando ele trabalha com essas expressões muito abertas, é porque ele não quer engessar a aplicação do direito nos casos concretos. O que é razoável depende muito de quem é o empreiteiro, de quem é a obra, das circunstâncias de cada caso. Então, prefere o Código Civil, em várias situações, trabalhar com uma expressão bastante aberta, como essa, e jogar para as próprias partes a definição do que seria razoável no seu entendimento, e não havendo concordância nesse sentido, o caso vai ao judiciário e o magistrado irá definir o que seria uma indenização razoável naquele caso. Claro, uma situação que também pode ser discutida por meio da arbitragem, caso as partes assim também tenham definido. Bom, o empreiteiro também pode pedir a suspensão da obra. Mas aí, se for por uma razão, se for um pedido injustificado, aqui aplica-se os mesmos comentários anteriores que eu fiz sobre o que se deve entender por justo motivo, o empreiteiro também não sairá impune. Se ele, por uma razão pessoal dele, ele informar ao dono da obra que ele não seguirá a empreitada até o final, ele pode, então, interromper suas obrigações, mas terá que pagar ao dono da obra perdas e danos. Assim também está definido pelo Código Civil, também uma expressão bastante aberta, que só será preenchida, a gente só vai poder saber o que se considera perda e dano, naquele caso, somente diante das circunstâncias concretas. Bom, mas no caso ali do empreiteiro, o Código ainda vai estabelecer ali no artigo 625 situações que são consideradas justo motivo e que aí permitem ao empreiteiro interromper as suas obrigações sem que tenha que indenizar o dono da obra em qualquer forma. Bom, o artigo 625, ele traz 3 incisos, cada um deles com uma hipótese de suspensão das obrigações por justa razão. Veja comigo aí na arte, um a um desses incisos, e aí eu faço alguns comentários entre eles. O inciso 1º do artigo 623 diz que poderá o empreiteiro suspender a obra por culpa do dono ou motivo de força maior. Na verdade, aqui a gente tem 2 situações. Primeira, a suspensão dos serviços por culpa do dono da obra. Isto é, seria o não pagamento de uma tarefa já realizada numa empreitada por preço escalonado, por exemplo, ou não fornecimento dos materiais pelo dono da obra numa empreitada mista. Isto é, se o dono da obra não está em dia com as suas obrigações, pode o empreiteiro, então, validamente, sem ter que indenizar ninguém, suspender as suas obrigações também até que o dono da obra fique em dia. Isso também não é uma questão que nos surpreenda. A gente sabe que isso é uma regra de teoria geral dos contratos. Em todos os contratos bilaterais, se uma parte deixa de cumprir as suas obrigações, a outra está autorizada a suspender as suas próprias até que a adimplência se restaure naquela relação jurídica. A empreitada, então, o Código Civil, nesse inciso 1º, ele está basicamente seguindo a teoria geral dos contratos. O que ocorre também na segunda menção do inciso 1º, que fala que motivos de força maior podem levar também o empreiteiro a suspender as suas obrigações. A gente vê na teoria geral das obrigações que se o dever contratual de alguém se mostra de impossível cumprimento por razões inevitáveis, e esse é o conceito que o Código nos traz de força maior, né? Um evento inevitável, este devedor está liberado, então, da obrigação sem responsabilidade contratual, sem ter que indenizar a outra parte. Nesse aspecto, então, o inciso 1º do artigo 623 também está seguindo a teoria geral das obrigações. Nada de muito diferente
nada que o código precisasse dizer, porque em outros artigos genéricos, né, gerais, isso já está colocado, mas de todo modo não há nenhum prejuízo do código repetir a mesma ideia, né? Ele está basicamente sendo coerente com a sua própria ideia. Já o inciso segundo, ele trabalha com uma questão mais interessante, mais peculiar. Diz o inciso segundo que quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, pode o empreiteiro suspender suas obrigações se o dono da obra se opuser ao reajuste de preço inerente ao projeto por ele elaborado. Aqui a gente percebe o Código Civil tratando especificamente na empreitada daquilo que a doutrina chama da revisão dos contratos por onerosidade excessiva, né? Ou está aqui o artigo 625, inserindo e adaptando para a empreitada a chamada teoria da imprevisão, que prega que quando as obrigações de um contratante se tornarem excessivamente onerosas em razão de fatores externos, alheios à sua vontade e imprevisíveis, tem essa parte, tem esse devedor, o direito a ver o seu contrato revisto a ponto de reajustar o equilíbrio contratual. Havendo recusa da outra parte na revisão do contrato, o contrato pode, inclusive, ser resolvido, ser extinto. O que o inciso 2º do artigo 625 está tratando é basicamente isso. Vejam aí mais uma vez na sua redação, né? Está sendo colocado que caso causas geológicas ou hídricas, que o próprio código está pontuando como dificuldades imprevisíveis na execução de uma obra, ou mesmo questões semelhantes, desde que caracterizadas por esse requisito da imprevisibilidade, tornem a empreitada mais difícil ou mais cara de ser executada do que havia sido previamente tratado, combinado, tem o empreiteiro, primeiro, o direito de exigir do dono da obra um reajuste da sua remuneração, uma readequação da sua remuneração. Caso o dono da obra se oponha, pode então o empreiteiro suspender as suas obrigações. Bom, e por fim, o inciso 3º do artigo 625 nos coloca que também tem o empreiteiro a possibilidade de interromper os seus serviços se o dono da obra lhe fizer modificações no projeto, modificações na construção, que, por seu vulto e natureza, se mostrem desproporcionais ao projeto. E neste caso, o empreiteiro terá a possibilidade de pedir, de suspender as suas obrigações, mesmo se o dono da obra se dispuser a arcar com a respectiva remuneração. Isto é, se o dono da obra exige alterações do projeto que são desproporcionais ao que se havia combinado antes, mesmo se ele se dispuser a pagar o acréscimo remuneratório, tem o empreiteiro a possibilidade de suspender as suas obrigações. A ideia aqui é que o empreiteiro, ao assumir um contrato de empreitada, ele faz a análise óbvia ali das suas próprias condições técnicas de fazer aquela construção e o projeto em questão. E se de repente esse projeto é alterado de forma substancial ao longo da execução do contrato, pode acontecer do empreiteiro já não ter mais condições de cumprir aquele objeto. Então, é em razão disso que o Código Civil vai colocar a possibilidade dele suspender os seus deveres, mesmo com a promessa e o compromisso do dono da obra de remunerar a mais. Há certas situações que, mesmo com uma remuneração adicional, o empreiteiro não tem condição de seguir adiante. Então, o Código Civil se preocupou em permitir-lhe desligar-se desse contrato. Ainda sobre prerrogativas das partes, o Código Civil vai nos dizer que a subempreitada ela é possível, mas deve estar prevista no contrato, expressamente. O que é a subempreitada? É uma negociação do empreiteiro com um terceiro, transferindo a esse terceiro a execução da obra propriamente dita.
Às vezes a subempreitada é total, às vezes ela é parcial. Às vezes o empreiteiro ele é contratado para fazer um estádio de futebol, por exemplo, e ele, com autorização do contrato, autorização expressa, ele pode buscar um terceiro e transferir toda essa obrigação de construção para esse terceiro, para um outro empreiteiro, por exemplo. Como também ele pode fazer isso parcialmente, o que é muito comum no dia a dia. O construtor ele é contratado para fazer um estádio, mas talvez ele não tenha as condições técnicas ideais para todos os detalhes desse estádio. Talvez uma questão hidráulica ele não tenha tanto conhecimento, uma questão acústica. E aí ele, naquele assunto específico, ele então contrata um terceiro e repassa a esse subempreiteiro a obrigação de cumprir aquela etapa do projeto. Isso demonstra, né, essa previsão do código, que a empreitada não pode ser considerada um contrato personalíssimo. Pelo contrário, pode ser classificado como um contrato impessoal, porque há uma autorização muito clara da lei que as obrigações sejam passadas para um terceiro. É certo que há essa ressalva do código. A subempreitada ela tem que estar autorizada no contrato ou tem que ter sido autorizada de maneira inequívoca pelo dono da obra. Mas fosse a empreitada um contrato personalíssimo, mesmo com a autorização do contrato, a gente sabe que essa transferência não poderia ser feita. Mas o Código Civil caminha em outro sentido e delimita a empreitada aqui no direito brasileiro como um contrato, então, de certa forma, impessoal. Agora, é importante destacar o seguinte: a obrigação de execução da obra, total ou parcialmente, pode então ser transferida ao subempreiteiro, mas a responsabilidade contratual não. Se o subempreiteiro vier a executar mal a obra, atrasar, empregar materiais indevidos, seja lá o que for, quem responde perante o dono da obra é o empreiteiro. Mesmo a subempreitada estando autorizada no contrato, tendo sido autorizada expressamente pelo dono da obra, não pode o empreiteiro entender ou concluir que ao transferir a execução do serviço para o subempreiteiro, ele estaria também transferindo a sua responsabilidade pelo devido cumprimento do contrato. Se o subempreiteiro descumprir as obrigações contratuais, quem responderá será o empreiteiro, o contratante original. Bom, e para finalizar, e aproveitando o gancho que entramos nesse assunto das responsabilidades pela obra, o Código Civil ele também vai trazer ele vai adaptar uma regra geral dos contratos para a empreitada, criando ali uma regra específica, que a gente vai encontrar no artigo 618, que fala sobre a responsabilidade do empreiteiro pela segurança e solidez da construção. A gente bem sabe que na teoria geral dos contratos, nós temos a teoria dos vícios redibitórios, que estabelece que bens que sejam transferidos com defeitos ocultos, vícios que tornem difícil a sua utilização ou diminuam o seu valor, geram ao transmitente uma obrigação de ou conceder um abatimento do preço, ou de devolver o dinheiro, de ver o contrato rescindido, dentro de determinados prazos, que são prazos até relativamente pequenos. No caso da empreitada, essa teoria geral dos vícios redibitórios, ela poderia ser aplicada, mas mesmo concluindo-se pela aplicação irrestrita dessa teoria nesse tipo de contrato, o Código Civil não se encontrou muito satisfeito com isso, exatamente porque os prazos para que o adquirente possa reclamar sobre vícios ocultos nos produtos e bens recebidos, lá pela teoria geral dos vícios redibitórios, é bastante pequeno. Os prazos são muito pequenos. E às vezes numa construção, sobretudo em algum problema ligado à sua segurança, à sua solidez, pode ser que esses defeitos demorem muito mais tempo a aparecer do que aqueles prazos previstos na teoria geral dos vícios redibitórios. Então o Código se preocupou em colocar uma regra específica para a empreitada e específica para problemas ligados à segurança e solidez da construção e do solo. Problemas ligados a esses assuntos, vou tomar a liberdade de repetir, segurança e solidez
da construção e do solo, o empreiteiro responde por 5 anos. A garantia, então, que ele deve oferecer ao dono da obra por força de lei é muito maior nestes assuntos do que na teoria geral dos vícios redibitórios. Responde, então, o empreiteiro pela segurança e solidez da construção e do solo por 5 anos. Todavia, descoberto algum defeito ligado a esses dois temas, o dono da obra tem que provocar o empreiteiro em 180 dias, sob pena de decadência. Então, esse prazo de 5 anos não é o prazo que o dono da obra tem para, por exemplo, ajuizar uma ação contra o empreiteiro buscando uma indenização por um problema de segurança ou de solidez na construção. Não é um prazo, portanto, de prescrição. É um prazo dentro do qual o empreiteiro responderá por qualquer problema de segurança e solidez, independentemente de culpa. Surgiu ali um problema no solo, um problema na edificação, o empreiteiro terá que responder desde que esse problema tenha surgido dentro dos 5 anos, e aí entra o detalhe, e desde que o dono da obra o tenha provocado dentro do prazo decadencial de 180 dias. Surgiu o defeito, o dono da obra tem 180 dias para acionar o empreiteiro, apresentar a ele o problema surgido e exigir as devidas reparações. O código ele cria esse prazo grande de garantia e esse prazo relativamente pequeno de decadência, até no sentido de proteger um pouco os interesses do empreiteiro. É porque, obviamente, surgido o defeito, o empreiteiro terá a necessidade de verificar se realmente o defeito surgido foi da sua atuação, está ligado à responsabilidade legal dele, ou adveio de algum outro fator externo, uma culpa de terceiro ou um fator outro, né? Uma culpa exclusiva do dono da obra, que talvez tenha retirado uma pilastra, por exemplo. Então, o dono da obra, o empreiteiro, ele tem a necessidade, o interesse de verificar o problema surgido para identificar se realmente é de sua responsabilidade. Agora, para que essa verificação seja bem feita, ela precisa ser feita pouco tempo depois do defeito ter se manifestado. Então, se o dono da obra pudesse, diante de um defeito surgido, logo depois que ele recebeu a obra, se ele pudesse acionar o empreiteiro somente 4 anos e meio depois, né? Se esse prazo de 5 anos fosse um prazo para acionar o empreiteiro, quando o empreiteiro fosse verificar o defeito, talvez já não, tanto tempo já teria se transcorrido, que ele já não conseguiria mais identificar se era um defeito da sua responsabilidade ou não, né? Às vezes a prova pericial a ser feita ali, naquele caso, já se tenha prejudicado pelo decurso do tempo. Então é nesse sentido que o código coloca essa regra adicional. A garantia é de 5 anos, mas surgido o defeito, o empreiteiro tem que ser acionado dentro de 180 dias, porque ele verificará a questão, poderá apurar se realmente é da sua responsabilidade, sendo ele então arca com as consequências jurídicas, ou não sendo, ele vai dizer, olha, isso aqui é culpa de terceiro, é culpa do próprio dono da obra, foi algum descuido que ele tomou e que prejudicou a construção em si, então isso não é da minha alçada mais. Agora, antes de tudo, é importante ressaltar que essa responsabilidade de 5 anos só se aplica na empreitada de edifícios ou de construções de grande vulto, né? Então, prédios ou mesmo casas, é importante esclarecer nesse ponto que sempre que o código trabalha com o termo edifício, ele se liga não propriamente prédio, mas construções voltadas à habitação. Então, uma casa, para o Código Civil, é considerado edifício. Então, quando o Código diz que essa responsabilidade de 5 anos está atrelada à empreitada de edifícios e obras de grande vulto, ele está querendo dizer prédios, casas e, obviamente, obras de grande porte, como viadutos, estádios, pontes e etc. Bom, meus amigos, esses foram os aspectos gerais do contrato de empreitada que eu queria trabalhar com vocês aqui neste vídeo.
Caso ele tenha sido útil a vocês, os convido a conhecer as demais videoaulas no meu canal no YouTube, ou mesmo a se inscrever nele, pode ser feito clicando neste link aqui acima, o que vai os permitir serem avisados toda vez que uma nova postagem se realizar. Se quiserem também ler os meus artigos, as minhas discussões por escrito, vocês podem também acessar o blog jurídico que eu edito, Livre Convencimento, cujo link está disponível aqui abaixo, ou também acessar a fanpage também do blog Livre Convencimento no endereço igualmente disponível na descrição do vídeo logo abaixo. Agradeço a atenção de todos, deixo um forte abraço, até a próxima.